BPM Friend, RPA, essa siglinha que tá tão na moda, que tem tanta gente falando, você sabe o que significa isso? Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos amigos robôs? Vamos lá? Então, RPA, Robotic Process Automation, tá? Uma sigla que tá na moda, a gente tem sido bombardeado de materiais sobre isso, não é mesmo? Então, vamos falar sobre esse assunto hoje, mas antes eu quero lembrar vocês que já teve um vídeo anterior em que eu falei muito rapidinho sobre esse assunto, que era naquele vídeo sobre o ciclo de BPM, a fase de execução de processos, onde eu explicava as 3 possibilidades de automação de processos. Eu falei que a gente pode automatizar processos através de sistemas de informação, através de BPMS ou através de RPA. Então, para você se contextualizar onde a RPA se encaixa nisso tudo que a gente vem falando aqui, volta, assiste esse vídeo anterior para depois você poder mergulhar no RPA aqui junto com a gente. Começando a falar de RPA, eu acho que o importante é a gente começar definindo o conceito. Para quem não sabe, atualmente existe até um instituto de IA, Inteligência Artificial, e RPA. Tá? Então tem conteúdos, tem definições deles, tem bastante coisa para vocês olharem por aí. Mas uma definição que eu gosto muito diz o seguinte, olha, RPA é a automação de processos de negócio através de robôs de software, onde esses robôs eles emulam, ou seja, eles simulam a participação dos executores do processo, substituindo as atividades que antes eram feitas manualmente por esses participantes, por esses executores do processo. E aí, nessa definição, eu quero dar uma ênfase na questão de robôs de software. Porque quando a gente fala de RPA, de robôs, muita gente imagina um robozinho branquinho andando aqui ao meu redor, né? Vai pra frente, vai pra trás. Mas não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando de robô de software. Então, no fundo, é um programa de software. É uma ferramenta. E mais pro final desse vídeo, spoiler, eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas de RPA, tá bom? Mas antes, eu quero conversar com vocês sobre outras coisas. E aí, quando a gente fala, então, que os robôs vão executar atividades no processo, vão automatizar o processo, a gente tem que primeiro pensar o seguinte, olha, há muito tempo já que a gente fala que a gente precisa fazer uma combinação em um tripé, pessoas, processos e tecnologia. Isso não é novo, essa ideia não é novidade, mas na prática ela ainda é difícil. E o RPA traz um desafio a mais, porque agora você tem mais um tipo de ator, de executor, que é um robô de software. Então, quando a gente fala do tripé, nós que somos de processos, somos analistas de processos, consultores de processos, a gente tem muito o olhar para o processo, para o fluxo do processo, para o desenho do processo, né? Para os diagramas todos que a gente cria. Mas é importante a gente lembrar de também ter um olhar, ter um enfoque em pessoas, nos participantes do processo, nos executores do processo, nos gestores, nos clientes, nos fornecedores. Os processos não vão funcionar sem essas pessoas. São essas pessoas que usam, que executam, que dão feedback, que trazem ideias, que propõem melhorias, que sugerem inovações. Então, isso tem que estar muito integrado. E a tecnologia é o terceiro pilar dessa história, que também é muito importante. Há muito tempo já que os processos estão intimamente relacionados com tecnologia. Cada vez a gente vê menos processos totalmente manuais, né? Sem nenhum sistema, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma ferramenta. Isso é cada vez mais raro. Mas agora, com a questão do RPA, isso aumenta mais ainda, né? A gente começa a ter robôs participando dos processos, executando os processos de forma totalmente automatizada. Então, equilibrar esses 3 aspectos continua sendo e cada vez tá mais atual como um desafio da nossa área. E é uma coisa pra gente ficar muito atento, até porque o RPA traz muito impacto na questão das pessoas e a gente vai falar sobre isso já já. Um segundo aspecto é o mercado. Por que o mercado está tão empolgado? Por que se fala tanto sobre RPA? Aí tem algumas coisas interessantes pra gente prestar atenção. Primeiro, inteligência artificial, IA, não é uma coisa nova. Isso é velho. Quem já está na universidade como a gente, há muitos anos que se faz pesquisa em inteligência artificial, há muitos anos que se fala de inteligência artificial. Tá? Só que agora o mercado está vendo as possibilidades concretas e reais de uso, de aplicação de tudo isso. Então, quando a gente fala de RPA, para vocês terem uma ideia, existem projeções que dizem que pelo menos 30-40% dos processos de negócios atuais vão ser ou podem ser automatizados usando RPA. Isso é muita coisa. Para vocês terem uma noção, quando a gente fala de um robô executando um processo, robô não para ir ao banheiro, robô não dorme, robô não tira férias, robô trabalha 24/7. Então você tem uma escala muito grande através do uso desses robôs. E com isso, você consegue projetar reduções de custo da ordem de 30% em alguns processos de negócio, tá? Com variações, dependendo
da tecnologia, dependendo do processo, dependendo do que vai ser automatizado, mas 30% de redução de custo é bastante coisa. Então, por isso a gente tem esse frenesi, essa empolgação do mercado. O mercado vê a chance de reduzir custo e com um ROI, um retorno desse investimento, porque tem um investimento para comprar essas ferramentas, né? Estabelecer uma governança para esses robôs, colocar tudo isso para funcionar, mas o retorno disso é em até no máximo 1 ano. Então é muito rápido, tá? É um investimento que tá valendo a pena. E aí vocês vão me perguntar assim, poxa André, então aqui no Brasil concretamente as empresas estão usando? E a resposta é sim, estão usando. Muito mais do que vocês percebem ou imaginam ou olham de perto no dia a dia. Então a gente pode ficar aqui o dia inteiro dando exemplo, mas você tem empresa usando isso para processos judiciais, de acompanhamento de processos de marcação de sessões. Você tem empresa usando isso para processo de conciliação bancária, conciliação financeira. Tudo que envolve, por exemplo, monitorar a chegada de e-mails, responder um e-mail, anexar um arquivo, redigir um e-mail padrão, pode ser feito com RPA. Tudo que envolve salvar um arquivo no diretório, até mesmo de um e-mail, salvar um determinado diretório, copiar de um diretório para o outro, pode ser feito com RPA. Tudo que envolve planilhas, manipulações de dados, conversões de dados, pode ser feito com RPA. Tudo que envolve um site, navegar num site, entrar num site, fazer uma busca, acessar uma informação, baixar uma informação, pode ser feito com RPA. Tudo que envolve a gente, aplicações, entrar em um determinado sistema, logar, navegar, consultar um relatório, baixar um dado ou imputar uma informação, pode ser feito com RPA. Então, quando a gente pensa nesse tipo de operação, a gente começa a perceber que quase todos os nossos processos, muitos dos nossos processos, de alguma forma, podem sim ser automatizados com RPA. Então, isso é muita coisa. E aí, a gente está falando desse olhar positivo, né? Mas é lógico que isso traz um impacto, porque lembra da definição que eu dei de RPA? Eu tenho um robô de software emulando uma interação de um ser humano com o sistema para executar atividades que antes eram executadas por seres humanos. E aí o que acontece com esses seres humanos? O que acontece com essas pessoas que antes eram participantes do processo? Então a gente tem sim um impacto no trabalho dessas pessoas, né? Na alocação dessas pessoas. Isso é verídico, né? A gente já tem uma série de situações que estão sendo discutidas em relação a isso. Hoje em dia, quando a gente fala, vocês ouvem falar nova revolução industrial, indústria 4.0. Se fala muito dessa questão. A revolução industrial, quando aconteceu lá atrás, ela trouxe toda uma automação e etc, mas ela também trouxe um impacto para muitos trabalhadores que tinham atividades muito rotineiras, muito repetitivas. E esse movimento está acontecendo de novo. Agora, da onde que se vai com isso, né? Aí tem vários aspectos pra gente discutir. Tem gente que diz, poxa, então teremos um desemprego em massa, e vocês vão ver uma série de notícias falando da escalada do desemprego por conta dessa questão da automação. Será? O que vocês acham? Comentam aqui pra mim. Porque tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Então, quem acredita nessa teoria do desemprego em massa, dos robôs substituindo os empregos dos profissionais nas atividades muito rotineiras e muito repetitivas, imagina inclusive até um cenário quase que apocalíptico, né? Então vocês vão encontrar notícias por aí de grandes executivos de grandes empresas que construíram bunkers embaixo da terra para se proteger, porque quando a gente tiver um desemprego gigantesco, você também vai ter uma onda de violência gigantesca. Mas essa é a visão de um grupo. Tem outro grupo que vocês podem ver por aí, o pessoal que trabalha muito com inovação, por exemplo, aquele livro, né, de inovação de 0 a 1, ele já fala, olha, na verdade isso já aconteceu antes, e o que acaba acontecendo é que as pessoas vão aos poucos sendo migradas para cada vez mais atividades menos operacionais, menos rotineiras, menos repetitivas e coisas mais intelectuais. E os robôs não substituem os seres humanos em vários tipos de atividades, né? Atividades que envolvem empatia, então coisas ligadas a atendimento, atividades que envolvem criatividade. Então tem uma série de questões que envolvem sentimentos, que envolvem articulações de ideias. Então tem uma série de possibilidades onde os seres humanos vão poder atuar e que os robôs, pelo menos por enquanto, ainda não estão substituindo. Então será que não é simplesmente uma mudança no tipo de trabalho, né? E a gente não pode ver os robôs como uma ajuda, como um apoio, fazendo tarefas que os seres humanos cada vez vão ter menos interesse em fazer? Então existem duas vertentes aí eu quero que vocês opinem. Quem acha que é apocalíptico e quem acha que vem para ajudar, que vem para liberar a gente para coisas novas. Me deem as opiniões de vocês aqui depois nos comentários. E ainda tem uma outra questão, né? Quando a gente fala de robôs de software,
simulando interações humanas, entrando em sistemas, navegando em sites, entrando em ferramentas, logando. Até para os fornecedores de software tem um impacto nisso. Então, antes quem fornecia software para uma empresa e, sei lá, vendia 20 licenças para a equipe dessa empresa, agora, quando eu tenho os robôs, talvez eu não precise mais de 20 licenças, talvez eu precise de 2, porque os robôs trabalhando, eles ficam o tempo inteiro usando cada uma licença só. Então, para o vendedor de software também tem um impacto. E o impacto talvez não tivesse nem sido pensado, nem imaginado. Então, existem muitas consequências, muita capilaridade, muitas ramificações de tudo isso para a gente pensar, para a gente avaliar direitinho. E aí, sempre vem a pergunta, bom, mas tem como a gente se preparar para o que vem pela frente? Né? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode tirar um bom proveito disso? E aí vem sempre a questão da gente conhecer isso, né? Quando a gente conhece, quando a gente entende a tecnologia, quando a gente estuda o RPA e quando a gente começa a se aproximar dessas ferramentas de RPA, e por isso que eu deixei isso para o final, para colocar até aqui para vocês esse gráfico. Isso aqui é o quadrante mágico do Gartner e ele mostra pra gente quais são as ferramentas aí mais cotadas nesse mercado de RPA. Então a gente tem UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, enfim, várias ferramentas que se destacam aí no mercado. E quando a gente conhece essas ferramentas, a gente pode pensar de uma forma mais ampla. Quando a gente fala de analista de processos, de consultor de processos, a gente não precisa ser só modelador de processos. Você pode ter, por exemplo, na área de BPM, um perfil mais técnico de um profissional que domina essas tecnologias de automação de processos, que sabe automatizar um processo com um BPMS, que sabe automatizar um processo com RPA, que conhece essas tecnologias, que sabe aplicar. Então abre também todo um leque de oportunidades para quem quer estudar e mergulhar nessa área. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa as notificações para você ser avisado, fica de olho nas redes sociais da DECA, que a gente vai divulgar por lá vídeos, livros, dicas sobre RPA e até semana que vem, 19 horas, com mais conteúdo bacana de BPM para vocês. Até lá!